o verdadeiro crente não age sem a orientação de Deus. Isso significa que a lógica do nosso raciocínio humano, vantagens familiares, benefícios materiais, não são a base das decisões daquele que crê num Deus que é soberano, num Deus que governa e a quem nós desejamos servir. No episódio que vamos ler hoje, Jacó sabe que Deus lhe prometeu, a ele e à sua descendência, a terra de Canaã. Essa terra, na pior das hipóteses, é a terra que Deus vai lhes dar. No entretanto, há fome na terra. Eles não têm como sobreviver na terra. Não há condições, não há recursos para eles sobreviverem na terra. Estão a lutar pela sobrevivência. E, no entretanto, ele recebe a informação de que o seu filho, que ele julgava morto, é governador no Egito, onde há abundância de comida. A lógica dita que ele deve ir para o Egito. As vantagens familiares ditam que ele deve ir para o Egito. Os benefícios materiais dizem que é no Egito que está a solução. E realmente Jacó inicia a sua viagem para o Egito, mas ele precisa ter a afirmação do Senhor e a confirmação de Deus, e ele vai buscá-la, e nós encontramos isso lendo Gênesis capítulo 46, os primeiros 6 versículos, que dizem o seguinte, Gênesis 46. E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai, Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. E disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó, e seus meninos e suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar, e tomaram o seu gado, a sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele. É curioso, irmãos, Jacó parte, diz aqui, logo no início do versículo 1 do capítulo 46, e partiu. Esta expressão no original é uma expressão usada não para uma partida definitiva, mas para a ideia de peregrinação. Ou seja, não é uma partida, quando foi para... Não, ele foi andar, foi peregrinar, foi estar um tempo. A ideia que está no original é esta, porque não é uma viagem definitiva. Ele não vai estabelecer-se com a sua família definitivamente no Egito. Ele vai passar pelo Egito, porque, pronto, apesar de tudo, não é esta a sua definição. No caminho, a cerca de 40 quilómetros de Hebrom, portanto, relativamente perto de onde ele estava Berseba, um dos locais de adoração que o seu avô e o seu pai tinham utilizado. Nós encontramos isso mais atrás no capítulo 21 e no capítulo 26. Tanto Abraão quanto Isaque usaram Berseba como local de adoração. E, portanto, ali Jacó sabe que é um local e há um altar que foi deixado pelos seus antepassados. Ali ele agradece a Deus as bênçãos recebidas, o que era perfeitamente apropriado para este momento, sobretudo a informação de que José estava vivo, e ali ele busca a confirmação do Senhor para a sua descida ao Egito. O seu pai tentara ir para o Egito. Se os irmãos se lembrarem, Isaque tentou, e a meio caminho Deus disse, não vais para o Egito, fica aqui que eu vou-te sustentar. O seu avô Abraão desceu ao Egito sem perguntar nada a Deus, e a coisa ia dando para o torto. E alguns podem dizer, não, pastor, ia dando, não, deu. Pois deu, realmente deu, irmãos, deu para o torto. Tanto que ele trouxe de lá uma escrava egípcia que depois vai ser motivo de muita complicação até os dias de hoje. Mas pronto, o Egito é sempre exemplo ou sinal de alguma coisa complicada. É um símbolo que não é dos bons na Bíblia. E portanto Jacó precisa desta confirmação. E o Senhor fala com ele em visões noturnas. Foi uma visão, foi um sonho, foi uma revelação. Bem,
Não sabemos. É o único discurso divino a partir do capítulo 37. De 37 até 50, são muitos capítulos em Gênesis, quando Deus tinha falado muitas vezes anteriormente, agora fica muito tempo sem ouvirmos um discurso direto de Deus, mas novamente o Senhor confirma a sua promessa a Jacó. Ele tinha dado a sua promessa e confirmado a sua promessa 7 vezes a Abraão. Lembremos que o número 7 é sempre um número importante para os judeus, é o número da perfeição. Ele o faz 2 vezes a Isaac e faz 3 vezes a Jacó. Esta é a terceira confirmação de que Jacó é o herdeiro da promessa e que a sua descendência é especial para o Senhor. E o Senhor avisa a Jacó que pode descer. Este texto é um texto com uma teologia claramente judaica. E onde é que nós vemos isto? Bem, começa pela afirmação do verso 3. Eu sou. Se os irmãos vão se lembrar, mais tarde, quando Deus é perguntado como é o teu nome, essa vai ser a resposta. Eu sou. Eu sou Deus. E também, aqui, esta visão claramente judaica, porque era uma coisa totalmente fora do habitual naquele contexto, Deus diz a Jacó, desce para o Egito e eu descerei contigo. E os irmãos dirão, mas o que é que há de marcadamente judaico aqui? Irmãos, é muito simples. Os povos daquele tempo achavam que os judeus tinham limitações geográficas. Os judeus limitavam-se às fronteiras. O Deus de Israel ficava em Israel, o Deus de Moab ficava em Moab, o Deus de Amon ficava em Amon. Cada Deus ficava no seu cantinho, não é? Passou dali, não atua mais. Este não é o Deus de Israel. O Deus de Israel não fica confinado a uma terra. Ele é Senhor de toda a terra. E ele diz a Jacó, eu vou contigo. Não só vou contigo, como tenho o poder de te abençoar nesta outra terra, que não é a terra que é tua, nem é a terra que eu vou te dar, mas eu posso ir contigo e posso te abençoar, mesmo no teu tempo de peregrinação. E este é um conceito claramente judaico, não é uma percepção que os outros povos teriam. Deus, inclusive, acrescenta uma palavra e de consolo para o coração de Jacó. Diz assim, José vai fechar os teus olhos. Isto quer dizer o quê? Quando tu morreres, o teu filho querido vai estar contigo, vai estar ao teu lado. E quando tu finalmente deres o último suspiro, vai ser o teu filho amado que vai fechar os teus olhos e, portanto, que vai tomar conta de ti. E isto é uma palavra certamente de consolo, e a partir dela, então, Jacó enceta a viagem com a sua família. A partir do verso 7, nós temos então um daqueles textos amados e queridos que os irmãos todos amam de paixão na Bíblia, que são as famosas genealogias. E diz assim, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, com ele, as suas filhas e as filhas dos seus filhos e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito. Jacó e seus filhos. Rúben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Rúben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oad, Jaquim e Joar e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá, Onã, Selá e Pérez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E os filhos de Isacar, Tola, Puva, Jó e Simrom. Os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã-Arã com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gad, Ziflon e Agi, Suni, Esbom, Eri, Arod e Areli. E os filhos de Asser, Imna, Isvá, Isvir, Berias, Zerá e a irmã deles. E os filhos de Berias, Zeber e Malquiel. Os filhos de Zilpa, a qual Labão deu à sua filha Leia, e deu Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a Senat, filha de Potífera, sacerdote de Om. E os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gere, Naamã, Ei e Rosh, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E os filhos de Dan, Uzim, e os filhos de Naftalim, Jaziel, Guni, Gezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu à sua filha Raquel, e que deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram da sua coxa, foram, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas.
E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Irmãos, os números são importantes para os judeus. Eles valorizam muito os números, é por isso que nós temos aqui esta lista e toda esta genealogia. É importante dizer tudo isto e é importante este número final, 70. Os irmãos já sabem que o número 7 é um número importante, o número 70, que é múltiplo, também certamente será um número importante. É um número significativo, é um número de inteireza, de plenitude. É interessante que, no entretanto, se os irmãos fizerem a contagem, 33 mais 16 mais 14 mais 7 dá 70. E, no entretanto, ele diz que foram só 66. Porque, no entretanto, é preciso tirar e Onã, filhos de Judá que morreram em Canaã e, portanto, não desceram ao Egito. E é preciso descontar Manassés e Efraim, filhos de José que não nasceram em Canaã, nasceram no Egito e, portanto, não podem descer ao Egito. Logo, 66. Mas a contagem final é 70, porque pegamos nesse 66, juntamos Jacó, José, Manassés e Efraim, porque estes são os que estão lá no Egito, e então temos 70. É muito interessante. Se os irmãos lerem o livro de Atos dos Apóstolos, quando Estevão está a fazer o seu discurso a respeito da história do povo de Israel, ele diz que a família de Jacó que desceu ao Egito foram 75 almas. E há quem diga, não, mas há aqui um erro na Bíblia, etc. e tal. É assim, irmãos. Na tradução chamada Septuaginta, a Septuaginta é a tradução feita por 70 anciãos, mestres judeus, que no século anterior à história de Jesus, à vinda de Jesus, traduziram o Antigo Testamento para o grego. E era esta a Bíblia, digamos, de muita gente, porque era a língua oficial do mundo naquele tempo. Nessa tradução foram acrescentados aos 70 da família de Jacó os 4 filhos que pertenciam a Manassés e Efraim e o neto de Efraim, o que são 5 almas, e daí 75. E é esta contagem que Estevão usa, porque era aquele que tinha lido na Septuaginta, sendo que Estevão era um judeu de origem grega, que frequentava uma sinagoga grega em Jerusalém e que, portanto, lia o Antigo Testamento não em hebraico, mas em grego, na Septuaginta. E, portanto, está aqui resolvido o mistério. Também é interessante notar, e isto é importante para os judeus, que se os irmãos tirarem Diná, porque normalmente não se contavam as filhas, verão que o número de filhos descendentes de Leia e da sua escrava é exatamente metade, 32 e 16. Assim como os filhos de Raquel, descendentes de Raquel, e descendentes de Bila, sua escrava, são exatamente o dobro, 14 e 7. E isto, digo isto para os irmãos, uma razão muito simples. Isto para os judeus tinha um significado especial e era importante, o que quer dizer que as esposas legítimas tinham mais filhos, ou tinham uma descendência maior do que apenas as concubinas. E a história continua, então vamos finalmente chegar ao Egito e vamos ver esta chegada. Verso 28. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e mostrando-se-lhe, lançou-se-lhe a seu pé e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó, lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas, as suas vacas e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser qual é o vosso negócio, então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo o pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Vejamos então este texto, irmãos. Aqui nós vemos novamente que Judá passou a ter uma posição de liderança na família, certo? Jacó manda Judá e Rúben como filho mais velho. Mas nós já vimos tudo o que aconteceu e Judá passa a ser o filho, digamos, de Leia, que tem mais preponderância nesta história toda, e é ele que vai buscar José para dizer que Jacó já está na terra de Gósen. Há uma insistência em explicar que eles vieram com carros, porque estes carros não existiam em Canaã.
Foram carros que foram enviados por José a partir do Egito. Há um pormenor muito interessante no verso 29, que diz que foi José que aprontou o seu próprio carro. José era o governador do Egito, ele não aprontava carros. Ele simplesmente mandava os escravos prepararem, não é? Preparem o meu carro, que eu agora quero sair, não é? Se fosse hoje em dia, não é? Jarbas, prepara o meu carro e não te esqueças do Ferreiro Rocher. Mas aqui ele tinha tanta pressa que ele nem mandou o escravo, foi ele mesmo preparar o carro e sair despachado, porque ele tinha ansiedade de conseguir encontrar o seu pai. O relato do encontro, 22, 23 anos aproximadamente depois, eles vão se encontrar e é muito bonita a emoção, claro, é natural, não é? Não diz que Israel chorou, talvez estivesse tão comovido que nem conseguiu chorar, mas José chorou que se fartou. Já sabemos que José é um chorão, ele já chorou várias vezes ao longo dos últimos capítulos e mais uma vez ele chora junto com o seu pai e o pai mais uma vez diz que vai morrer. Ele já vem a dizer que vai morrer já faz tempo, não é? Faz mais de 20 anos que Jacó diz que vai morrer. E ele mais uma vez diz que vai morrer, mas não morre não. Ele ainda vai viver 17 anos. Há um rabi judaico que prestou atenção neste pequeno pormenor. Quantos anos tinha José quando foi vendido para o Egito? 17 anos. E quantos anos Jacó vai viver com José no Egito? 17 anos. Então há um rabi judeu que faz o seguinte comentário: durante 17 anos Jacó tomou conta de José e durante 17 anos José vai tomar conta de Jacó. É o ciclo natural da vida, certo? É um pormenor bonito que está dentro da história que às vezes a gente não lê. Há também uma coisa curiosa aqui nisto, que é no versículo 29, diz assim: mostrando-se-lhe. É uma expressão muito curiosa, irmãos, porque esta é assim: José veio e apareceu diante de Jacó. É curioso porque assim, é o mesmo verbo usado para quando fala das aparições do Senhor. Quando Deus aparecia aos seus servos, o que levanta aqui algumas questões. Porquê que usou-se o mesmo verbo? Talvez a ideia seja de que foi um encontro tão marcante, não é? Tão significativo, e em que de tal forma se via o cuidado de Deus em ter tomado conta de tudo isto até este momento, que é quase como se fosse uma experiência com a presença do próprio Senhor. Tirando o aspecto da emoção, nós vemos imediatamente José, o líder, a manifestar-se. Ele era líder, ponto. Assunto encerrado. Este homem, em qualquer circunstância, ele vai ser líder. Ele foi líder na casa onde ele era escravo, ele foi líder na prisão, não vai ser líder entre a família. Portanto, imediatamente ele assume a sua posição de liderança, lembrando que ele vai receber do seu pai a bênção do primogênito, que era sempre porção dobrada, não é? Basta os irmãos lembrarem que as tribos de Israel não tem nenhuma tribo chamada José. Não, há duas, Manassés e Efraim. Ele é o primogênito, irmãos. É porção dobrada, certo? Levi não vai ter terra, por outras razões. E então quem é que entra no lugar aqui? Manassés e Efraim, porção dobrada. José vai ser o primogênito, digamos, ele vai receber. E ele assume aqui a sua posição como líder, chama os irmãos e diz: olha, isto é assim, vamos funcionar da seguinte maneira. Eu vou falar com o faraó primeiro, preparar o terreno, vocês não percebem nada disto e, portanto, sigam as minhas instruções, porque eu sei como é que funciona a corte deste rei e é importante que eu prepare o palco para que vocês possam fazer as coisas corretamente. Não temos uma afirmação categórica de porque é que os egípcios não gostavam de pastores de gado. Não encontramos isto em nenhum texto antigo. Fica a ideia de que provavelmente os egípcios, como são essencialmente agricultores, apesar de que eles também tinham gado, mas são essencialmente agricultores, têm alguma dificuldade com pastores de gado. Temos sim registros antigos que dizem que a terra de Gósen, esta terra que fica na parte oriental do delta do Nilo, era usada por pastores nómades asiáticos, que era o caso destes, porque eles são semitas, certo? Lembrando que os egípcios são camitas, tá bom? Portanto, descendentes de filhos diferentes de Noé, e daqui também haveria alguma dificuldade.
430 anos é o tempo que os israelitas vão passar na terra de Gósen, até sair. E temos a ideia de que isto acontece aproximadamente no ano 1875 a.C. É uma das melhores contagens que nós podemos ter da época. Vamos ver então José chegando ao faraó, capítulo 47. Então veio José e anunciou a faraó e disse: meu pai, os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que têm, chegaram à terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, não foi toda a gente, ele escolheu, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José e disse: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante da tua face, no melhor da terra faz habitar a teu pai e teus irmãos, habita na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130, poucos e maus. Foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu diante da face de Faraó, e José fez habitar a seu pai, a seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. A visita corre bem, tinha sido preparada, não é? Foi organizada para que tudo corresse bem. Jacó é levado à presença de Faraó, o que também é natural. Vamos lembrar que estas culturas valorizavam muitíssimo os idosos. E Jacó, para todos os efeitos, já era um homem muito idoso, tem 130 anos. Os egípcios consideravam uma vida perfeita, no sentido de longevidade, 110 anos. Portanto, com 130 ele já tinha ultrapassado. Era sinal de grande respeito, porque era assim que eles consideravam estas pessoas com mais idade. É claro que a resposta de Jacó tem em conta que Abraão viveu 175 anos e Isaac 180, portanto ele ainda está longe de chegar na idade que o seu pai e o seu avô viveram. Daí que ele diz que ainda está longe. As palavras dele não são desprezo da bênção de Deus, não é? Ele diz aqui que a sua vida foi, enfim, difícil. Ele não está a desprezar as bênçãos do Senhor. Ele está a usar uma expressão tradicional de humildade na cultura oriental. Era feio, não é? Não era bonito que as pessoas, de alguma maneira, se orgulhassem, seja do que fosse. E da idade também não. Irmãos, o risco do orgulho existe sempre. Não é? E mesmo na idade avançada. Às vezes nos orgulhamos da idade. Eu já tenho tantos anos. Não, se o Senhor permitiu que chegasse àquela idade, é porque o Senhor permitiu, não era motivo em si de orgulho. E Jacó assim o refere. Por outro lado, quando a gente lembra a história de Jacó, chegamos à conclusão que ele até tinha razão. A vida dele tinha sido complicada, atribulada, difícil, com muita luta, com muita tribulação, com muita dificuldade, mas pronto, ali ele estava e Deus o tinha guardado. Interessante, se os irmãos prestaram atenção, 2 vezes o texto refere que Jacó abençoou o faraó. E no resto do capítulo 47 nós vamos ver que a bênção funcionou. O faraó vai ser muito abençoado. Vai ser tão abençoado que o Egito inteiro vai passar a ser dele. Não só como governante, como posse efetiva da terra. E, portanto, isto faz parte da bênção que foi dada por Jacó ao faraó. Por outro lado, o faraó vai abençoar a família de Israel, dando-lhe boas terras. E isto faz eco de alguma coisa aos irmãos? Eu abençoarei os que te abençoarem. Lembram-se? O Senhor, quando chamou Abraão, disse: eu vou te abençoar, e tu sê uma bênção, e eu abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, há aqui um eco desta promessa, através da bênção de Jacó ao faraó, da maneira como o faraó trata a família de Israel, e tudo isto corre muito bem. Há aqui um pormenor importante, que os irmãos poderão eventualmente ouvir alguém comentando de forma negativa, e diz assim: a Bíblia está errada.
esta gente não percebe nada de história. Então, nesta altura do ano, nesta altura do campeonato, falam na terra de Ramsés. Ramsés só vai aparecer muito tempo depois. Se as contagens que temos mais próximas são verdadeiras, estamos falando algo por volta de 1875 a.C. O êxodo teria acontecido por volta de 1445. E Ramsés só é rei no Egito, só é faraó, no ano 1304. Portanto, estamos a falar de um anacronismo significativo. Ou seja, quando nós ouvimos filmes como Os 10 Mandamentos, e o próximo filme que vai sair, já estão aí a fazer propaganda, vai sair na semana que vem, ou coisa que o valha, sobre Moisés, em que põe Ramsés como o faraó do Êxodo. Isto, histórica e arqueologicamente, já está provado que está errado. Não era Ramsés. Foi muito antes o Êxodo. Então, porquê é que se fala na terra de Ramsés neste texto? Irmãos, é evidente que o texto, em algum momento, sofre algum tipo de atualização para que as pessoas possam perceber do que é que se está falando. Por exemplo, vamos dizer que eu quisesse falar aos irmãos sobre a época da passagem dos romanos por Lisboa. Eu dizia, no tempo que os romanos estavam em Lisboa, e alguém pode dizer, não percebe nada de história. Então, no tempo dos romanos, Lisboa não existia. No tempo dos romanos havia Olícipo, não é? Ou Licipona. Mas é provável que para muita gente falar em Olícipo, o quê? Onde? Quando? Quem? Está a falar do quê? As pessoas não sabem, a não ser que sejam estudantes de história. E por isso nós dizemos, no tempo dos romanos, Lisboa, está errado, porque Lisboa só vai ser Lisboa muito tempo depois. Mas é uma questão de atualização, para que as pessoas possam entender do que é que estamos a falar. Quando o texto fala em terra de Ramsés, é porque esta terra passou a ser conhecida como terra de Ramsés, passados alguns séculos, e o texto, ao ser transcrito, tem apenas este cuidado em termos de atualização, o que não tira dele o seu valor histórico, nem retira dele a sua validade. É apenas uma atualização. O resto da história, irmãos, nos conta o que acontece com a terra do Egito. O texto é um pouquinho longo e o nosso tempo vai adiantado. Apenas dizer aos irmãos, podemos resumi-lo da seguinte maneira. A fome era muito grande e o povo vai precisar comprar pão. Inicialmente compra pão com o dinheiro que tem, mas o dinheiro acaba e a fome continua. Então o que é que eles fazem? Levam os seus animais e trocam os seus animais por comida, mas os rebanhos acabam. Então eles agora vão ter com José e propõem-lhe a compra da terra. Só, já não temos nada para vender, já não temos nada para poder adquirir comida, mas a nossa terra vale X, pronto. E José adquire a terra para o faraó. E por fim já não há mais o que vender e eles continuam com fome, então vão ter que fora e diz, olha, só sobraram as nossas carcaças. É curioso porque a expressão que eles usam aqui é exatamente esta. No original, a palavra que eles dizem, só sobramos nós, só o nosso corpinho. Compra-nos como escravos do faraó, pronto. No fim da história, irmãos, o que acontece é que toda a terra do Egito e toda a população do Egito passa a ser posse efetiva do faraó. E o povo não vê nisto algo mau, porque percebe que acaba por ser uma boa administração de José e não há alternativa. O fato é que nós encontramos aqui aquilo que historicamente está descrito que sucedeu no reinado do faraó Senuseret III, 1870-1860 a.C., em que a terra passou a pertencer ao faraó e ele alocava a terra aos trabalhadores com um imposto de 20% sobre a produção. Ou seja, aquilo que eles produziam, 20% tinham que dar ao faraó, que é exatamente o que encontramos aqui. Em termos organizativos, nós vemos que ele faz com que o povo passe às cidades, verso 21, os irmãos encontram aí do capítulo 47, e quanto ao povo, fê-lo passar às cidades desde uma extremidade da terra do Egito até a outra. Algumas pessoas acham que isto seria um processo de urbanização da população, mas a população era agrícola, portanto dificilmente seria urbanização. Provavelmente o que estamos a fazer aqui é, Jacó faz uma organização administrativa do Egito
e as pessoas têm que se registar na cidade mais próxima. Então, cada um vai à capital do distrito, digamos assim, e registra-se naquela cidade, apesar de trabalhar no campo e continuar a trabalhar no campo. A única terra do Egito que não vai para a mão do faraó é a terra que pertence aos sacerdotes. Este pormenor está aí no versículo 22 e é confirmado por todos os textos antigos, porque a terra dos sacerdotes pertencia a eles e não havia como tocar nesta terra. Terminamos o capítulo, irmãos, no versículo 27, dizendo assim: Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram posse, e frutificaram e multiplicaram-se muito. É um contraste claro com o que está a acontecer com o povo do Egito. O Egito está a ficar sem terra e estão a vender-se como escravos. Enquanto isso, os israelitas estão a prosperar. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Os tais 17 anos. De sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: Se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E ele disse: Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Aproxima-se finalmente a morte de Israel. Ele já vem anunciando-a há quase 40 anos, mas pronto, tanto disse que finalmente aconteceu. E agora que ele aproxima-se, ele chama José claramente o seu primogênito, aquele que ocupa a posição de primogênito, e lhe pede algo para o qual exige um juramento. Esta forma de fazer, de colocar a mão debaixo da coxa, lembrando, irmãos, que isto tinha a ver com aquilo que era considerada a virilidade do homem, a força do homem. Nós já lemos ainda hoje na passagem que diz aqueles que saíram da coxa, não é? Não saíram da coxa, era uma linguagem que se usava. Pronto, a coxa seria, digamos, a fonte da força masculina, de onde tinham vindo os filhos. Portanto, é ali que ele tem que pôr a mão. Se os irmãos se lembrarem, nós já tivemos um juramento destes em capítulos anteriores. Foi o juramento que Abraão pediu a Eliezer, seu mordomo: põe a mão debaixo da minha coxa e jura que não tomarás para o meu filho Isaque mulher entre as cananitas. Certo? E aqui mais uma vez, há um pedido de juramento. Jura, não vais me enterrar aqui. Estás tão acostumado a esta cultura, estás muito bem adaptado, contextualizado, mas eu não quero ser enterrado aqui. A terra que Deus prometeu ao nosso pai e ao nosso avô, a nossa terra não é esta. E um dia nós vamos voltar para lá e eu não quero ficar aqui, eu quero ficar lá. Há uma terra que é nossa, só um pedacinho que é nosso. Foi o pedacinho que Abraão comprou para enterrar Sara. E onde depois Isaque foi enterrado com Rebeca, e onde Leia já está enterrada, não Raquel, Leia. E Jacó pede para ser enterrado no mesmo local. E José jura que assim será. É a promessa do filho, lhe traz paz, lhe traz tranquilidade, e Jacó está pronto para abençoar os seus filhos. E a sua bênção, como a dos seus pais e do seu avô, será também uma profecia a respeito do que vai acontecer com as tribos que vão surgir a partir de Israel. E o que é que esta profecia diz? Para a semana, na mesma hora, não é? Vamos estar aqui, se Deus quiser, e nós vamos ler a respeito da profecia que Jacó dá abençoando os seus filhos. Queria que nós guardássemos, irmãos, sobretudo este cuidado que Jacó tem, antes de partir para a terra, de confirmar com o Senhor que era este o plano de Deus para ele e para a sua família. Só quando Deus lhe diz: desce para o Egito e eu descerei contigo, é que ele vai com tranquilidade, porque o crente só age de acordo com a orientação do Senhor.